Olá, amados, graça e paz. Até aqui nos sustentou o Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador de nossa vida. O único que deu a sua vida por amor das ovelhas que são do seu aprisco, que ouvem a sua voz e cumpre o que Deus Altíssimo disse: fazei tudo o que ele disser, este é meu Filho amado. Andando em obediência, na perseverança, no livro de Pedro, na primeira epístola, o capítulo 1, do versículo 13 em diante, nos convida à exortação à santidade. Cingindo os lombos de vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como ele sempre nos ensina, se vós estáis em mim e eu em vós, como a unidade da fé, ramos dos ramos enxertados na videira verdadeira, o único mediador entre Deus e homens, ele diz: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos. Se vós estáis em mim e eu em vós, sede justos, porque sede imitadores de Cristo. Assim nós perseveramos como imitadores, andando como ele andou, discorrendo como ele discorreu, como ele é o elo da perfeição, e ele nos aperfeiçoa dia após dia quando nós perseveramos como ouvintes e praticantes do seu evangelho. Porque aquele que somente é ouvinte ilude-se a si mesmo. E através da prática, nós somos amoldados dia após dia, com um caráter rumo à aprovação, rumo à salvação e à vida eterna. Versículo 22 em diante diz: purificando as vossas almas na obediência à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como ele dizia aos discípulos: não escolhi eu vós 12, um de vós é um diabo. Onde ele disse: vós por esta palavra já estáis purificados, mas nem todos, porque ele sabia daquele que o havia de trair. Aquele que era somente ouvinte, mas não praticava. Assim, quando Jesus é ungido ali com aquele perfume de alabastro, ali ele disse 300 denários, que desperdício. Ali ele disse, poderia vender e doar-se aos pobres, mas na verdade não era a intenção. Jesus sonda o intento da mente e do coração. Pela sua fala até parecia ser alguém que estava querendo andar em justiça, mas ele falava isso porque ele subtraía constantemente as quantias do gasofilácio. Ele preferiu, amou o prêmio da injustiça, e por isso se tornou um objeto de escárnio, alcançou a condenação eterna, ao invés de optar por aquele que podia libertar, curar, e alcançar a salvação e a vida eterna. A raiz de todos os males, que a Bíblia diz: o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. A um a vez de amar e o outro rejeitar. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Se semeia para a corrupção e morre, e nova criatura sem a corrupção, santificando-se, purificando, examinando a si mesmo, analisando a consciência. Uma consciência
que nos acusa como cumpridores da lei em Cristo, como ele sempre nos ensina. A fé não veio para anular a lei, pelo contrário, ela veio para cumprir a lei, né? Ele foi e é o elo da perfeição, cumpridor da lei, nos mínimos detalhes. Já aqueles que estão segundo a lei sempre se tropeçam em muitos pontos e é cometido a desobedecer todos os mandamentos. Mas aquele que persevera, o autor e consumador de nossa fé, por ele nós somos cumpridores. Ele é aquele que nos justifica. A letra mata, o espírito vivifica. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ela permanece para sempre, eternamente. Os dons que ele nos atribui, que são irrevogáveis, tudo cessará. Os dons de profecia, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria, né? Ainda que tivesse fé de transportar os montes, sem amor nada seria. Ainda que pegasse tudo que tenho e vender e doar aos pobres, sem amor nada seria. Porque o amor é benigno, ele sofre, ele tudo suporta, né? Com o amor vence. Jesus nos ensina: não se deis vencido pelo mal, antes vencei o mal pelo bem, né? Amai os vossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, ofereça a outros. Pedirem para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe veste para vestir. Fazendo assim, acumulará brasas sobre as suas cabeças. Perseverando, assim se cumpre o grande mandamento: amar somente o Senhor teu Deus de todo teu coração, de todo teu entendimento, de todas as tuas posses. Amar o próximo como a ti mesmo, no amor fraternal. Aquele que exorta é o que ama, né? Porque ele tem, através do exercício constante da fé, ele alcança o discernimento e examina os espíritos. E ele exorta porque ele está vendo aqueles que estão com a sua alma rumo à condenação, à destruição. E ele exorta para que venham se arrepender dos seus maus caminhos, para que venha alcançar o galardão, né, do qual aqueles que perseveram no amor alcançarão a salvação e a vida eterna. Esta é a nossa maior riqueza. O temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria, é a sabedoria que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcançaremos a coroa da vida, a salvação. A sabedoria é válida para salvar a vida daquele que o tem e para anunciar a verdade, para que uma multidão de pecados venham a se apagar, né? Porque está escrito: bem-aventurado aqueles cujas suas transgressões lhes são perdoadas, apagadas, alcançarão a salvação, a vida eterna, um alto preço pago ali na cruz do Calvário, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Tem que o confessar de lábios e crer de coração, de todo o entendimento, de toda a alma, perseverando nas boas atitudes que só são possíveis através do seu Santo Espírito, aonde nós somos como um culto racional, um culto de ação de graças. Através das boas atitudes nós glorificamos a Deus através do Espírito de Cristo, exalando o bom perfume em Cristo. E em mais um dia, nesta perseverança, seguindo o autor e consumador de nossa fé,
dia após dia, através do exercício constante, adicionando as suas virtudes à nossa fé. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, né, a piedade como fonte de alegria, do qual nós perseveramos em retidão, em sinceridade, com a consciência, examinando-se diante de Deus como cumpridores da palavra. A palavra se cumpre em nós. Nós não seguimos ao nosso próprio querer, a nossa própria vontade, mas sim daquele que nos amou primeiro, o amor ágape, incondicional, o amor que nos constrange. Em mais um dia nesta perseverança, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.